Olá, caro estudante, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai dar aí algumas definições, que são definições científicas sobre o que a gente entende como vida, né? Existem, na verdade, diversas definições de vida. E alguns grandes cientistas, assim, cientistas eminentes, eles acham mesmo que, para falar a verdade, eles acham que não é possível a gente definir claramente o que é vida. Tá? Por mais estranho que isso aconteça, a vida ainda é um negócio meio obscuro, é meio que um mistério, né? Os grandes cientistas não sabem muito bem. Então, nessa aula eu vou citar aqui alguns grandes cientistas que eles têm algumas definições que chega mais ou menos lá no conceito, né, ou melhor, chega numa definição próxima aí do que é vida, tá? Então, entre estes últimos cientistas, destacam-se esse daqui, ó, que ele é um renomado zoólogo alemão, naturalizado norte-americano. É o Ernst Mayr, acho que é isso que fala, né? E lá por volta de mais ou menos 1982, ele disse isso daqui, ó. Tentativas foram feitas repetidamente para definir vida. Esses esforços são um tanto fúteis, visto que agora está inteiramente claro que não há uma substância, um objeto ou uma força especial que possa ser identificada à vida. Então isso daqui foi lá por volta de 1982, que esse Ernst Mayr, e ele admite o seguinte, a possibilidade de definir o que ele chama de, isso daqui, processo da vida. Né? Então ele disse mais aqui, ó. O processo da vida, contudo, pode ser definido. Então ele não define a vida, mas ele define o processo da vida. Então o processo da vida, contudo, pode ser definido. Não há dúvida de que os organismos vivos possuem certos atributos que não são encontrados em objetos inanimados. Então, o que o Ernst Mayr diz é mais ou menos isso daqui. Ele fala que não dá para definir o que é vida, mas a gente consegue definir o processo da vida, né? Como que esse processo se dá, como que ele funciona, como que ele acontece. Então, é mais ou menos isso que ele diz. O processo da vida a gente consegue definir, mas agora o que é vida, meu amigo, ainda permanece um mistério. A gente ainda não sabe, né? Ele diz que são esforços um tanto fúteis, né? Aí tem esse cara aqui, ó, que é o Horowitz, né? E lá por volta de 1959, esse cara aqui, o Horowitz, ele disse o seguinte, que a vida, ela caracteriza-se por autorreplicação, que foi o que a gente viu lá nas aulas anteriores, né, sobre reprodução, mutabilidade, né, que é a variabilidade genética, e a troca de matéria e energia com o meio ambiente. Né? A vida está em constante troca de matéria e energia com o ambiente que o cerca. Então esse é uma definição de vida por esse tal de esse cientista aí, o Horowitz, né? E lá por volta também de 1986 tem esse biólogo que ele é um evolucionista, né? Um biólogo inglês, se chama John Maynard Smith, acho que é assim que fala, John Maynard Smith. E ele considerou o seguinte, né? Isso daí foi em 1986, que entidades, olha só a definição do cara, entidades com propriedades de multiplicação, variação e hereditariedade são vivas. E entidades que não apresentam uma ou mais dessas propriedades não são. Né? Então ele diz o seguinte, para que algo seja definido como vida, precisa ter as seguintes propriedades: multiplicação, precisa se reproduzir, variação, existe uma variação genética, e hereditariedade, né? Ele tem que passar esses genes à frente de forma que varie e se multiplique. E entidades que não apresentam isso não são vida. Né? Então essa foi a definição aí do cientista John Maynard Smith, esse cara bonito aí.
Agora, esse cara aqui, o tal de Viken, em 1987, ele definiu a vida da seguinte forma: como uma hierarquia de unidades funcionais que, através da evolução, tem adquirido a habilidade de armazenar e processar a informação necessária para sua própria reprodução. Então, o Viken diz mais ou menos isso daqui, que existe uma hierarquia de unidades, né, que trabalham, que através da evolução adquiriram a habilidade de armazenar e de processar a informação necessárias para a sua própria reprodução. É como se a vida como um todo fosse uma vida só, né? Que é mais ou menos parecida aí com talvez, vou dar um chute aí, com o conceito de biosfera, mas existe uma hierarquia, né, de unidades, e através da evolução, milhares e milhares de anos, essas hierarquias, essas unidades, né, hierárquicas, elas foram adquirindo certas habilidades, que essas habilidades se concentram em armazenar informação necessária para a reprodução e também processar essa informação necessária para a reprodução dentro de um contexto. Tem uma definição aí bem interessante. Então, o que a gente nota? O seguinte, que essas propriedades, essas definições, o que elas têm em comum? Que elas garantem a evolução por seleção natural, né? E assim, além de conter uma visão bastante difundida de que os seres vivos são sistemas químicos altamente organizados, que se mantêm à custa de gasto de energia e que podem se multiplicar, as principais definições de vida consideram que uma das características intrínsecas à vida é a sua capacidade de evoluir, adaptando-se aos ambientes. Tá? Essa é uma observação aí que existe comum em todos os pontos de vista aí desses grandes cientistas. Bem, então aí uma definição de vida. E você está assistindo essa videoaula, qual que é a sua definição de vida, né? Então, bom, espero que tenham gostado da aula, e na próxima aula a gente vai falar sobre os níveis de organização em biologia. A gente vai falar aí sobre o assunto até aqui está um pouco chato, mas acredito que o nosso curso vai ficar um pouco mais divertido aí a partir da próxima aula. Tudo bem? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.